A lei que rege a educação no Brasil determina que crianças com 6 anos de idade devem ter o direito de estar em uma sala de aula para cursar o ensino fundamental. O descumprimento pode acarretar punição aos pais ou responsáveis. A prática representa abandono intelectual. A Lei de Diretrizes e Bases que estabelece as normas para a educação no país deixa claro que é dever dos pais ou responsáveis matricular os menores a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que os pais ou responsáveis também têm a obrigação de matricular os filhos na rede regular de ensino. Mas em Timóteo, interior de Minas Gerais, os pais resolveram tirar os filhos adolescentes da escola e ensinar em casa matemática, argumentação e lógica. Em 2010, os pais foram condenados por abandono intelectual e a pagar uma multa, hoje estimada em R$ 9.000, por descumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fora da escola, desde 2006, os jovens não concluíram sequer o ensino médio. Eles estudam em casa apenas os temas que lhes interessam e não pretendem cursar a faculdade. Nas ruas, a opinião é a mesma. O lugar de estudo é na escola. Não deve ser tolerado porque o Estado não pode abdicar da sua função constitucional da educação. Eu acho que a criança tem que estar presente, tem que estar com acompanhamento mesmo, né? Eu acho que tem que ter escola. Para esta pedagoga, somente na escola o aluno aprende sobre o convívio social. Em casa, o ensino fica prejudicado. Claro que o ensino nessas condições de ser no coletivo é muito mais rico. Então, você reduzir isso ao ensino domiciliar, eu acho que você restringe e tira muita oportunidade dessa criança, do jovem. Muito bem, agora nós vamos conversar aqui nos estúdios da TV Justiça com o defensor público do Distrito Federal, Ricardo Batista. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Paulo, tudo bom? Existe alguma possibilidade da criança ser legalmente educada em casa? Bem, pela normativa que nós temos hoje, com base na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no Estatuto da Criança e do Adolescente, permanece sendo obrigatória a frequência escolar para crianças em idade fundamental. Inclusive, com percentual mínimo de frequência, as aulas são presenciais e não há a previsão legal no nosso ordenamento jurídico do ensino domiciliar. Tá certo, mas e o professor particular, que é permitido por lei? A gente pode levar o professor particular para ensinar o filho? Ele tem um caráter complementar em relação aos estudos no ensino regular. Até mesmo porque o ensino privado, embora seja permitido por lei, ele também deve se sujeitar às regras estabelecidas pelo MEC, inclusive quanto à frequência, a avaliação e a participação do aluno em sala de aula. Tá, e no caso de alunos que têm dupla nacionalidade, por exemplo, onde ele tem na idade, né, no ensino, né, fundamental, ele está, por exemplo, com 10 anos de idade e não foi educado no português, mas tem a nacionalidade brasileira e o pai decide colocar o que nós conhecemos nos Estados Unidos de homeschooling, por exemplo, aprender via internet. Isso é possível? Embora ele tenha dupla nacionalidade, nessas condições no território brasileiro, ele se sujeita à legislação nacional. Por consequência, também, os pais vão ter que se submeter ao que dispõe a nossa lei e ele está vinculado ao ensino regular obrigatório. E o problema de reclassificação em relação à faixa etária, ao conteúdo que ele pode estar apto a receber, mas ele continua sendo vinculado à mesma norma, né, em razão da sua nacionalidade brasileira. Tá, nós temos algumas perguntas feitas pelos nossos telespectadores e vamos ouvir a primeira delas. Meu nome é Raíssa, eu sou bancária e eu gostaria de saber se o pai precisa ser formado para educar a criança em casa. A gente já começou a responder que não tem muita possibilidade. Mas é até interessante a pergunta, Paulo, pelo seguinte: embora não seja aceito o ensino regular ministrado em casa, ainda que o pai seja um educador, tenha a formação específica para isso, a concepção é de que o ensino ministrado na escola oferece uma série de vantagens para a criança ou para o adolescente que vão além da escolha do conteúdo ministrada pelo pai, ainda que educador. Há a formação do cidadão, a formação social, a complementação de um conteúdo mais vasto, mais amplo, que não seja fixado especificamente pelo perfil do educador doméstico. Então a escola oferece uma riqueza de informações e, mais do que isso, como diz a própria Constituição Federal, visa a formação do cidadão.
e não simplesmente a administração de um conteúdo didático. Então, deixa eu ver se eu entendi direitinho. O pai, sendo um educador, ele pode ensinar o filho em casa? Ele deve ensinar o filho em casa, mas isso não afasta a necessidade de frequência escolar do seu filho. Tá, mesmo ele sendo um professor da rede pública de ensino? Mesmo sendo um professor. Até porque a aferição do conteúdo, a aferição da frequência, ela é realizada dentro da escola e não simplesmente pelo pai, por melhor que seja a sua intenção e a sua formação profissional. Tudo bem, vamos a mais uma pergunta de nossos telespectadores. Meu nome é Itamar, eu sou técnico de rádio Fusão. Eu gostaria de saber se o Ministério da Educação aprova esse tipo de ensino. Então? Não, em relação a isso, o Ministério da Educação é bastante firme, até porque segue uma disposição legal, que é a obrigatoriedade da matrícula dos filhos em idade escolar no ensino fundamental. Não há essa tolerância. O que há inclusive, o estímulo aos pais que levem os filhos à escola. Aliás, é uma conquista histórica do Brasil, a garantia de acesso escolar universal, e o estímulo é nesse sentido, de que a frequência seja integral dos filhos na escola segundo o ensino regular. Tá certo. Vamos a mais uma pergunta. Meu nome é Davi, eu sou servidor público e eu gostaria de saber se nesse caso o pai pode perder a guarda dos filhos. Essa é uma boa pergunta, hein? Há vários desdobramentos pela recusa dos pais em propiciar a educação formal aos filhos. A perda da guarda ou do poder familiar, em geral, ela não se caracteriza apenas pelo abandono intelectual. É necessário um pouco mais do que isso, porque é uma medida drástica, é uma pena muito grave estabelecida pela lei. Além do abandono intelectual, abandono material, maus tratos, abandono afetivo, realmente o descaso em relação ao cuidado dos filhos. Mas há a previsão legal, como infração administrativa, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, suscetível de multa de 3 a 20 salários mínimos, para os pais que descumprem culposa ou dolosamente as obrigações inerentes ao poder familiar. E caracterizado o dolo, quer dizer, a vontade livre, consciente de afastar o filho da frequência escolar, o tipo penal de abandono intelectual, cuja pena vai de 15 a 1 mês de detenção. Então quer dizer que o pai ainda pode ser preso ainda por causa disso, né? É possível responder criminalmente em razão da vontade deliberada de subtrair do filho o seu direito fundamental de frequência escolar. Agora, se a criança tem uma capacidade intelectual, mas é deficiente física, não tem condições de se deslocar para a escola, a lei prevê excesso desse caso ou não? Da frequência não. Perdão, permite esse tipo de coisa? Não, o que vai é outros mecanismos de acessibilidade, né? Aí nós temos que lutar pela acessibilidade, pela extensão do direito universal à educação para todas as categorias, para todas as crianças, todas as idades, inclusive portadores de necessidades especiais. Mas não a flexibilização quanto à frequência escolar. Então tá certo. Então, quer dizer, a recomendação é levar o filho para a escola de qualquer jeito, né? Esse é o caminho. Tá certo. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço.